vocês? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da Sala Discipulado. E essa semana estaremos estudando a lição de número 7, que tem como seu tema sobre a vingança e o amor. Nosso texto para meditação se encontra em Romanos, capítulo 12, e o verso de número 17, que diz assim: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Romanos, capítulo 12, e o verso de número 17. O nosso texto bíblico base se encontra em Mateus, capítulo 5, do verso 38 ao 48. E a nossa introdução para essa lição começa assim, já o comentarista nos explicando o significado da expressão utilizada por Jesus no início desse texto, que é a continuidade do Sermão do Monte, onde ali Jesus está dando ensinamento aos seus discípulos. E Jesus começa esse texto citando uma frase do Antigo Testamento, da lei, que é o princípio básico da justiça na lei de Moisés, que é olho por olho e dente por dente. Então, já na introdução, o nosso comentarista já nos coloca o significado dessa expressão, que Deus realmente queria, qual era realmente o objetivo de Deus nessa expressão. E ele começa assim: Na lição de hoje, Jesus lembra o princípio básico de justiça na lei de Moisés, representado na expressão olho por olho e dente por dente, que se encontra em Levítico, capítulo 21, verso 24. Ao estabelecer esse princípio, no Antigo Testamento, em nenhum momento Deus estava encorajando os homens a saírem por aí retribuindo todas as agressões que sofressem. O objetivo divino era evitar que criminosos recebessem penas maiores que os seus crimes cometidos, controlando os excessos tão comuns no Antigo Oriente Próximo. Tratava-se da defesa do que hoje é conhecido como o princípio penal da proporcionalidade da pena em relação ao crime. É um princípio correto e justo. Porém, Jesus, não condenando o princípio legal, apresenta, por sua vez, uma alternativa mais elevada para os seus discípulos: a não retaliação. E, em seguida, enfatiza o amor como algo a ser estendido, não só a quem nos ama, mas também aos nossos inimigos, como podemos ver nesse texto, que é o nosso texto base. No nosso primeiro tópico 1, o comentarista vai colocar: a vingança não é de Cristo. Então, quando Jesus ali ele fala, ofereça a outra face, ou a capa, ou ande a segunda milha, ou o emprestar, ali Jesus está usando figuras para enfatizar um princípio, o qual o cristão não deve ser litigioso, ou também não deve ser retaliador, nem retribuir o mal com o mal, mas sim deve ser perdoador e pacificador. O cristão ele não deve se igualar ao agressor, descendo ao seu nível, nem contra-atacando com outra agressão, mas deve buscar sim a paz e a reconciliação. Da mesma forma que quando Jesus fala dar a quem pedir e não se desviar daquele que lhe empreste, como está escrito lá em Mateus capítulo 5 e o verso de número 42,
ele não está dizendo que o cristão deve sair por aí dando dinheiro a qualquer um que pedir, mas sim que deve ser generoso, que estando em condições de emprestar, de dar ou emprestar, e a causa for justa, o cristão deve sim dar e emprestar. Então aqui nós vemos Cristo ensinando, né, que a gente deve ser generoso. E quando aqui fala de dar e emprestar, a causa sendo justa. Então nós temos que avaliar as situações. Que não é assim, a pessoa chega pedindo emprestado e você sabe que é para algo errado ou algo ilícito, você ali não está sendo generoso se você emprestar, e sim está contribuindo para o erro ou a perdição de outra pessoa. Então nós temos que ver se realmente a pessoa está precisando naquele momento. Mas o que a Bíblia fala a respeito da vingança? O que nos diz, né, sobre vingança na Bíblia? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, encontramos muitas passagens que falam de vingança como algo positivo. Notadamente, as passagens que se referem à vingança divina. Ou seja, o termo vingança em si mesmo, em seu sentido original, não com a conotação popular que ganhou com o passar do tempo, nada mais é do que castigar ou punir alguém de quem recebemos uma lesão real, seja ela uma lesão em palavras ou atos. É nesse sentido que o termo aparece muitas vezes na Bíblia. Nesses casos, vingar significa literalmente defender, indenizar, compensar, desafrontar, isto é, responder justa e proporcionalmente a uma lesão genuína. Resumidamente, vingar, nesses casos, significa fazer justiça. É como quando afirmamos, nos dias de hoje, que quando um criminoso é condenado na justiça pelo seu crime, a pessoa que foi lesada ou a sociedade são vingadas. A vingança, portanto, em seu sentido original usado na Bíblia, ela só aparece como um mal em 3 ocasiões. Primeiro, é quando ela é fruto de um senso distorcido de justiça. Em segundo, quando ela é aplicada fora de proporção. E a terceira, quando é aplicada pelos meios e pelas pessoas erradas. Vingança nessas condições é o que chamamos de vingança no sentido popular usado hoje em dia, que é fazer justiça pelas próprias mãos, sem um julgamento justo ou sem regras que respeitem os direitos da pessoa acusada. Então, na maioria das vezes em que o termo aparece na Bíblia, o sentido é apenas de fazer justiça, como é no caso de Apocalipse 6 e 10, onde a vingança é executada pelo justo juiz, ou seja, Deus. Vamos ler o que nos diz Apocalipse 6 e 10? Apocalipse, capítulo 6, e o verso de número 10, que vai nos dizer assim: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, nós vemos que a palavra vingança, ela, na maioria das vezes, se refere à justiça divina ou à justiça de Deus.
No tópico 1.3 vai nos dizer assim: Cristo e o perdão. A Bíblia, de forma geral, desestimula os servos de Deus a buscar a vingança no sentido original bíblico, aqui na terra. Em lugar disso, estimula os servos de Deus a exercerem o poder do perdão. E isso não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. De maneira que quando Jesus estava orientando os seus discípulos a não retribuírem o mal com o mal, mas perdoarem e serem bondosos com os que os maltratavam, ele não estava, na verdade, falando do que não lhe fosse completamente estranho à lei mosaica. Sim, a lei mosaica legitimava o olho por olho. Ela não o condenava, porém, ela também apresentava o perdão como uma alternativa, como nós podemos ver em Levíticos capítulo 19 e o verso de número 18. Levítico capítulo 19 e o verso de número 18, que vai nos dizer assim: não te vingarás, nem guardarás ira no teu... Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus, por outro lado, colocou o perdão em primeiro plano. E mais, seguindo o princípio da justiça mais elevada, ele foi além, condenando de forma geral ou retribuir o mal com o mal. Ou seja, a vingança não é de Cristo. Mas por que o perdão é tão importante? Né? E Cristo vai nos mostrar através desse ensinamento que o perdão ele tem dois poderes e é muito importante, porque primeiro o perdão ele exerce um poder transformador sobre a vida de quem é ofendido. E também sobre a vida de quem é o ofensor. Sobre o ofendido, tem o poder de curar a ferida aberta. E em relação ao ofensor, tem o poder de fazer com que esse reflita sobre os seus atos e venha acabar se arrependendo e também mudando o seu comportamento, pois o amor constrange e também transforma. Mas para isso deve ser um perdão, um amor, não só em palavras, mas também em obras, como nós podemos ver em Romanos capítulo 12 e o verso de número 20, mas o que somente é possível pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, como está em Romanos capítulo 5 e o verso de número 5. Romanos capítulo 5 e o verso 5, que vai dizer assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós vemos que isto só é possível pela ação do Espírito Santo, pois é Ele que nos transforma. No tópico 2, vai nos falar assim: amar o próximo é amar a Deus. Jesus tratou antes do tema da vingança
justamente porque ele queria, na sequência, falar sobre amar os nossos inimigos. O interessante é que Jesus, ao citar o mandamento amarás o teu próximo, que se encontra no Antigo Testamento, justamente naquela passagem que também condenava a vingança, que nós lemos lá em Levítico 19 e o verso 18, acrescentou em seguida: e aborrecerás o teu inimigo. Está lá em Mateus, capítulo 5, verso 43, a parte B. O que não estava escrito, em parte alguma, no Antigo Testamento. A razão para isso é que Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos para um acréscimo que os mestres judeus de seus dias havia feito e que consideravam uma fiel interpretação do texto sagrado. Segundo eles, o próximo que eles deveriam amar e do qual nunca deveriam se vingar era o seu próprio povo, os da sua religião, e não as pessoas de forma geral. É verdade que há passagens do Antigo Testamento que dá margem para essa interpretação, mas também é fato que não há nenhuma ordem explícita de odiar os inimigos no Antigo Testamento. Jesus, por sua vez, condena explicitamente esse acréscimo, afirmando que devemos sim amar os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam e perseguem, seja ou não nosso povo, família, grupo ou fé. O próprio Deus, conforme frisa Jesus, mesmo condenando a impiedade, pela sua graça e misericórdia, concede sol e chuva para os justos e injustos, igualmente, como nós podemos ver em Mateus 5 e o verso 45. Mateus capítulo 5 e o verso 45, que vai dizer assim: para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ora, se somos filhos de Deus, e se o amamos, mesmo como nosso Pai e Senhor, devemos agir como Ele, como nos diz o texto que acabamos de ler em Mateus 5 e 45. Ou seja, amar o próximo é amar a Deus. E no tópico 3 vai nos dizer que fomos chamados para sermos perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas somos chamados para sermos perfeitos, como podemos ler no capítulo 5 de Mateus e o verso de número 48, que vai dizer assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. A vida cristã, essencialmente, nada mais é do que isso, um processo constante de aperfeiçoamento, operado por Deus em nossas vidas, pela ação do Espírito Santo. Um processo diário de santificação. E o nosso modelo nesse processo, o nosso alvo, o nosso padrão é Cristo, como podemos ver em Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29. Romanos, capítulo 8, os versos 28 e 29.
que vai dizer assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E também em Efésios capítulo 4, do verso 12 ao 16. Efésios capítulo 4, do verso 12 ao 16, que vai dizer assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo tem bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada par, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, nessas passagens nós vemos que Cristo é o nosso alvo, é o nosso padrão. Então, que nós possamos buscar a perfeição focados em nosso alvo, que é Cristo. E para a nossa conclusão, o padrão ético do cristão está bem acima do padrão ético do mundo. Simplesmente, esse padrão é o padrão de Deus. Logo, devemos honrar a Deus e nos tornar cada vez mais humildes, pelo fato de termos o compromisso de pregarmos e vivermos os valores divinos neste mundo tão corrompido. Cristo é o nosso modelo. Sigamos, pois, o seu exemplo. Então, irmãos, que nós possamos sempre ter isso na nossa mente e em nosso coração. Que Cristo é o nosso exemplo, que Cristo é o nosso modelo, e que possamos sempre seguir aquilo que Ele nos orienta através da sua palavra. Que Cristo Jesus vos abençoe e que possamos ter uma semana abençoada. Amém.